Oi, gente, estamos aqui com mais um episódio do podcast Palavra Premium. Eu sou a Aline Tomasi. E eu sou Marina Transilo. Hoje estamos com a nossa convidada especial, doutora Aline Mori, 39 anos, casada, mãe do João, 19 anos como advogada. Ela está aqui na cidade com o seu escritório há 13 anos. Ela é pós-graduada em Direito Processual Civil e Familiar. Está cursando uma especialização em Direito Previdenciário. Seja bem-vinda, doutora. Como vai? Obrigada, Aline. Obrigada, Marina, pelo convite. Um prazer estar aqui, bater esse papo gostoso com vocês, né? Falar aí sobre as mulheres na política, principalmente, né? Espero aí a gente dividir ótimas experiências. A gente esqueceu. A Aline, ela é vereadora, eleita na primeira vez que você tentou? Primeira vez. Embora eu tenha crescido no meio da política, né? Meu pai foi prefeito 2 vezes, sempre esteve no meio da política. Ele foi vereador também, quando eu tinha 4 anos, então eu cresci nesse meio, né? Mas esse desejo mesmo de entrar e concorrer foi realmente nessa última eleição, e graças a Deus deu certo, e a gente está iniciando um trabalho que há de ser muito produtivo. Aline, conta para nós quem é a mulher Aline e como foi sua trajetória até aqui. Na minha coragem, eu acho que é isso que muitas mulheres têm, né? Inclusive na minha última decisão de enfrentar aí uma eleição, eu escutava muito de outras mulheres e ainda escuto: você é muito corajosa, você é muito corajosa. E eu, sinceramente, assim, não conseguia identificar essa coragem, mas realmente né? De você enfrentar um novo desafio, se colocar numa nova posição e que especialmente busca transformar a vida de pessoas, né? Então, eu me considero uma mulher corajosa, uma mulher dedicada no que faço, e principalmente sempre pensando no bem-estar do próximo. Eu escuto muito isso, inclusive de um advogado que trabalha comigo. Ele fala: Aline, se você não fosse advogada, você ia ser assistente social, porque o meu prazer de ver os meus clientes, né, conquistando, principalmente assim, aposentadoria, né, quando você traz uma transformação, ele fala, a sua cara é de satisfação de ver assim a transformação na vida deles. Então é isso, é o bem-estar do próximo. Inclusive, por isso que eu resolvi entrar para a política, porque embora a minha profissão possibilite isso, de transformar a vida das pessoas, na política isso não tem comparação. Hoje a gente precisa de política para tudo. Eu falo, para um mínimo, você precisa de um contato político, de uma intervenção do poder público. Então eu visualizei isso na política e por isso que eu resolvi. Tá? A gente tem que tirar também um pouco desse olhar masculino para a política e trazer o papel da mulher dentro desse cenário. Sim, hoje a representatividade da mulher na política, ela é muito pequena, né? Sim. Nós, em Capela do Alto, nós estamos vivendo um momento histórico. Nós temos hoje 4 mulheres na Câmara dos 11 vereadores. Isso nunca aconteceu. O máximo que tivemos foi 2 vereadoras. Então, assim, a gente já está num momento histórico que a gente vê que vem modificando a cabeça dos eleitores, né? Do secretariado da atual gestão. Eu sei que tem 80% do secretariado municipal é ocupado por mulheres, então também estamos mudando nesse sentido. Mas quando a gente olha para um cenário nacional,
Hoje, no Brasil, nas prefeituras, nós temos aí 13% apenas das prefeituras ocupadas por mulheres. Pouquíssimo. Nós estamos falando de mais de 5.500 municípios e um pouco mais de 700 mulheres no executivo. Então, e aí, quando a gente vai conversar com outras pessoas, eles falam, nós precisamos das mulheres, porque as mulheres têm um olhar diferenciado e as mulheres têm mesmo. Mas eles precisam dar entrada pra gente, né? Pois é. E aí eu te pergunto, quais são os obstáculos, né? Você que está dentro, que obstáculos que você percebe que as mulheres enfrentam dentro da política? Eu acho justamente esse olhar de olhar para o físico da mulher e olhar para a capacidade dela. Eu entendo que as pessoas têm isso de você é analisada, por exemplo, se eu chego com um carro bom é porque eu sou boa profissional. Mas tem muito assim de eles olharem para o físico da mulher e ali delinear a personalidade dela e a capacidade dela. Apenas alguns dados coletados aí durante a história. 82 milhões de eleitoras temos no Brasil e temos apenas aproximadamente 100 mulheres no Congresso. Então esse número é muito baixo, muito baixo, muito baixo. Acho que as mulheres precisam mostrar o seu papel fundamental. Não que os homens não tenham o seu papel, claro, eles têm o seu papel, mas eles precisam dar a abertura para que as mulheres também conheçam esse cenário, e porque acredito que todos têm a mesma visão, o mesmo empenho de fazer o que é melhor para todo mundo, né? Para a população em si. Sim. E na sua opinião, né, o que você traria, por que é tão importante a entrada das mulheres nesse ambiente? Eu não tenho muito uma visão feminista, sabe? Eu acho que nós somos iguais na capacidade. De alguma forma, eu entendo que a mulher acaba se destacando por ter essa sensibilidade maior, né? Nós vemos como a mulher gere o lar, né? Como ela consegue juntar em diversas posições. Por exemplo, eu sou a Aline, mãe, esposa, advogada, vereadora, e isso tudo tem que caber num dia só, sim, né? E muitas vezes o marido, ele é muito preocupado com aquela gestão, vou pôr o pão, o dinheiro dentro da casa. E a mulher é responsável por todo o resto, né? De analisar se está faltando alguma coisa, embora muitas vezes seja o homem, né, coloca lá o dinheiro na casa, mas é a mulher que está analisando se está faltando alguma coisa lá, na geladeira. Somos nós, né? Inclusive, nós participamos de uma palestra e a palestrante Ana Lisboa até partilhou com a gente por que são os homens que vão para a guerra. Porque são as mulheres que são as responsáveis por reconstruir um país. Porque elas têm essa capacidade de fazer R$1.000 se transformar em 5.000 para cuidar de todos os filhos que estão dentro da casa e não deixar ninguém passar fome. E tem que dar. E dá, né? Na maioria das vezes, sim, dá. Então, a mulher tem essa capacidade. Então, eu acho que a mulher tem um olhar mais sensível, né? Para todas as situações. E essa capacidade também de tratar, muitas vezes, com mais delicadeza, o que a gente consegue avançar, muitas vezes, nos setores. Sim. E as estratégias que você vê como a gente poderia estar combatendo essa visão, esse padrão de pensamento, né, que ele já vem de muitos anos na nossa história. Então, a política sendo um ambiente mais masculino, né, fazendo essa divisão, sendo que as capacidades, tanto masculina quanto feminina, os olhares, eles podiam se unir para até melhorar, para ter um ambiente ou uma estratégia de governo até mais ampla. Sim. Então, como que você vê, como que nós poderíamos combater essa discriminação e o sexismo? Eu acredito que isso tem que partir da gente mesmo, né? De nós, mulheres, né? Nos propormos a estarmos, principalmente
nos capacitando para ocupar cargos maiores, olhando para nós com uma capacidade maior de enfrentar e entender que o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Boa, é isso. Você se sentiu bem recepcionada? Muito, muito bem recepcionada. Teve algum momento que titubeou? Não, ali na Câmara, tranquilo, a gente percebe muito, assim, carinho até deles com o meu primeiro mandato, né? Então, assim, não tive isso. Você é ouvida? Eu sou ouvida, né? Nesse momento eu posso dizer, sou ouvida no executivo, no legislativo, sou ouvida. E eles tinham um pouco de receio, porque eu sou advogada, né? E assim, até antes do mandato, de eu assumir ali, entre a eleição e o período da posse, né? Foi 2 meses e meio, mais ou menos. Ai, Aline, não briga com a gente, aquela fama de advogada briguenta, né? Mas eu não sou briguenta, eu sou justa, né? Se eu tiver que, eu não tenho lado, eu tô do lado de quem tiver certo, não tem essa posição política, eu vou ficar aqui porque essa é a minha posição, não. Eu vou estar do lado de quem estiver ali brigando pela justiça, pelo melhor da sociedade mesmo. Eles relacionam a história política do seu pai com você e falam, seu pai fazia tal coisa, você vai fazer diferente? Sim, eles relacionam, mas assim, é muito bom nesse sentido, principalmente com o pessoal mais humilde, sabe? O meu pai tinha um olhar muito cuidadoso mesmo com as pessoas mais humildes. Então, o que eu mais escuto, assim, mensagem no celular, Aline, faça como seu pai, olhe pelos mais humildes, pelos mais necessitados e realmente olhe para quem precisa mais, né? E eu acho que isso é a base, né? A gente tem que ter um olhar de quem precisa mais, né? Melhorar para conseguir, isso reflete em todos os outros aspectos, né? E as próprias mulheres que estão? O que existe união, existe um auxílio entre elas, ou também existe um certo distanciamento? Não, eu sinto, inclusive a gente fez, né, o encontro das mulheres, né, só a vereadora Terezinha não pôde ir por motivos particulares, mas eu sinto isso, né, ali na Câmara hoje a presidente da Câmara é uma mulher também, né, temos mais um fator aí das mulheres na política, aí se destacando, ela já vem para o 3º mandato, mas eu sinto, assim, um acolhimento, né, assim, comigo, que estou no primeiro mandato, com a vereadora Sônia, então a gente tenta se unir e justamente isso. Querendo ou não é questão de feminismo, mas a partir do momento que uma mulher está ali, a gente vendo essa dificuldade das mulheres tomarem espaço, é óbvio que a gente vai direcionar, né, para de alguma forma ter um olhar especial para as mulheres, né, como a gente fez o primeiro encontro de mulheres histórico em Capela, nunca tinha tido uma palestra, é uma coisa assim tão simples de acontecer, que eu falei, se uma mulher sair transformada de lá, a gente já está atingindo o nosso objetivo. E realmente aconteceu, né? Eu recebi mensagem de mulheres que participaram, ai, foi tão legal, eu não vejo a hora de ter a próxima, a gente precisa disso. Porque eu acho que a gente precisa disso. Nós precisamos, né? Conversar, trocar uma ideia, até pra gente entender a nossa capacidade, né? Pra gente acreditar. Às vezes eu falo, a mulher precisa de um gatilho, né? É um gatilho ali para ela lembrar, né? Não, eu posso isso, eu sou capaz, né? Existe um acolhimento, foi isso que eu percebi naquele encontro. Isso. Né? Porque como todos os dias, só trabalha, faz, tem várias jornadas no mesmo dia, ela não para olhar não. Assim. Ela sempre está olhando para o outro. Como que o outro está, se tem comida, se está tudo organizado, se eu conseguir pagar as contas ou não. Então, é sempre para o externo. Sim. E nunca para o interno, né? E foi uma das coisas que a gente até comentou naquele encontro, que quando a gente se olha, nós estamos bem, aí a gente consegue auxiliar e ajudar o outro. Sim. E são apenas 4 minutos. 4 minutos que foi o relaxamento, né? E sem olhar para isso como uma questão de egoísmo, né? Exato. Mas nós temos, né? Eu mesma às vezes fico me policiando, porque para encaixar, eu gosto de academia. Então, para encaixar uma academia no dia é difícil.
E às vezes eu fico assim, meu Deus, eu vou na academia e eu não vou buscar meu filho na escola, mas ao mesmo tempo, assim, é uma horinha do meu dia que vai fazer uma diferença aqui e com certeza eu vou chegar mais feliz em casa, né? Vou conseguir me portar melhor em casa. Então, foi como você falou mesmo, Marina, cuidar da gente para cuidar melhor dos outros. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje ele está na posição 145 no ranking de representatividade do empoderamento feminino. Na nossa frente está a Ruanda, um Primeiro país lugar. extremamente inferior ao Brasil. Ruanda está na nossa frente. É um absurdo, né? A gente teria um gás e, pelo nosso territorial, teríamos muito mais para galgar do que Ruanda, mas... Mulheres que você olha na história, dentro tanto da política quanto de auxílio das pessoas, que te trazem, que te podem te nortear para o seu mundo, como vereadora, como advogada. Quem você me diria? Teria alguém? E até na semana passada eu recebi uma deputada que ela tá muito perto da gente, sabe? Eu conheci ela numa situação totalmente aleatória, a política. E eu falei pra ela, a senhora foi uma inspiração, porque um dia ela falou assim pra mim, tem um ditado muito antigo, a partir do momento que a gente não serve para servir, a nossa vida não serve de nada. E é realmente assim, a partir do momento que a gente não serve para servir ao próximo, do que adianta a gente estar aqui? E eu falei, doutora Damares, o nome dela, ela é uma querida, ela já ajudou muito Capela do Alto. Eu falei, eu peguei aquilo ali da doutora e realmente falei, realmente é isso, né? A gente estar na política para realmente ajudar o próximo, né? Então, é isso que eu vejo, né? Embora na política, eu falo, é difícil a gente ter posições, mulheres para a gente se inspirar, porque hoje é muito pequena essa representatividade na política, mas ela é uma pessoa que esteve comigo, né, inclusive recebi ela semana passada aqui, e foi uma das pessoas que, assim, foi, assim, inspiradora. Eu falei para ela até que eu queria partilhar isso com ela, que ela foi inspiração para eu estar, e, assim, ela tem essa capacidade também de transitar, eu percebo, e não ter esse olhar machista, entende? Transitar pelos setores e não ter esse olhar machista de, é uma mulher que está ali. Ela estava como subprefeita em São Paulo, numa subprefeitura que comandava ali 500 mil munícipes em São Paulo. Então, daí você olhava assim os videozinhos dela indo para as obras, botava botininha, capacete, e assim as pessoas olhavam para ela na capacidade dela. Então é isso que eu desejo, que as mulheres sejam olhadas na sua capacidade, não no seu visual. Óbvio, nosso físico ele é mais delicado, mas não que a nossa capacidade ela seja inferior, que isso não seja confundido. Sua família, como ela enxerga a advogada, a mulher e agora a vereadora? Então, eu percebo assim, eu sou muito olhada como parece menininha na minha família, sabe? Inclusive, assim, meu pai, mas ao mesmo tempo isso também, mulher corajosa. Você é mais velha? Eu sou a mais velha. Nós somos em 3 filhos, daí tem o meu irmão que é mais velho, eu do meio, né? E a Giovana que é a mais nova, que é engenheira. Então, eu vejo assim também, na minha irmã, eu vejo, você é muito corajosa, mas é uma coisa que eu confesso que eu tenho dificuldade de entender essa coragem, porque pra mim vai assim, natural, entende? Eu tenho vontade, eu quero estar lá, eu posso estar lá, então assim, eu não consigo assim, nossa, ela tá fazendo um grande feito entrar para a política. Não, pra mim é uma coisa que vai natural. Posso dizer que você é determinada? Sim, eu acredito que sim. Já não é histórico na sua família, porque já vem do seu pai, né? Sim. Tem mais pessoas na política? A minha tia foi vereadora aqui em Capela, também irmã do meu pai, por um mandato, mas não, foi o meu pai mesmo. E, inclusive, assim, saindo do contexto, porque a gente veio para Capela, ele era delegado, e aí, na época, você pensar um delegado, que é visto, assim, como bravo, né, autoritário, e aí ele vai para a política, e a política tem esse negócio de
ser mais maleável, tal. E na época ele foi o vereador mais votado da história de Capela. Então, vem disso, né? Então, meu pai já foi um destaque aí. Depois disso, eu falo, embora ele tenha saído da política, mas a política nunca saiu dele. Então, tem esse prazer mesmo. E aí foi que quando eu resolvi sair candidata, falei, meu Deus, será que vou? Será que não vou, né? E aí, pontual foi minha mãe falar, se tem uma coisinha ardendo no seu coração, vai. Eu falei, é isso, foi. Ela falou, se tem um negocinho ardendo, vai. Eu falei, então eu vou. E aí foi. E deu certo, né? A gente fez um trabalho aí. Agora a política, o período eleitoral, ele tá mais curto. Antes era 3 meses de política. Então agora é só 45 dias. Então tem que ser bem intenso. E eu resolvi sair candidata no comecinho de julho, então a gente não tinha trabalhado meu nome lá atrás, então foi um trabalho intenso aí, né, de 45 dias para as pessoas. Muita gente não conhecia meu nome, porque eu sou advogada, né, então eu fico lá dentro do meu escritório e tal, mas graças a Deus deu certo. E se Deus ajudou? Ajudou muito. E eu falo que é isso, a partir do momento que eu passei a fazer campanha junto com ele, eu comecei a entender por que ele não queria sair da política. Porque eu confesso que para os familiares do político, é uma vida um tanto quanto, às vezes até sofrida, porque a política ela requer muita dedicação, né? Dedicação de tempo e tal, e a gente muitas vezes não queria isso, que meu pai ficasse. A partir do momento que eu passei a fazer campanha com ele, eu passei a entender por que ele não queria. Porque a gente passava por casas, as pessoas falavam, o que o senhor fez para mim, eu nunca vou esquecer. E muitas vezes ele falou assim, eu não lembro. Mas não é por questão de, não me importo, é por questão de ter feito muito. Né? Por muitas pessoas. Então eu passei a entender por que ele não queria sair, porque eram muitas pessoas que ele conseguia ajudar e transformar a vida, né? Às vezes uma porta de emprego que você consegue abrir, que não é só uma porta de emprego, é uma porta de emprego que vai transformar a vida da pessoa para sempre. Vai transformar a vida da família, a realidade da família, né? Você trazer melhorias para a cidade que não é uma satisfação pessoal. Você transforma uma vida de uma cidade inteira através da política, né? Então, aí eu comecei a olhar e falei, nossa, e agora ele fala assim para mim, quem tá gostando? Eu falo, tô amando. Daí ele, nossa, agora esse é o problema. Quando você estava buscando, né, os votos, esqueci agora o nome, mas qual foi a história que você olhou e aquilo mexeu contigo? Tiveram muitas histórias, assim, se meus filhos, se não faltou comida para os meus filhos, foi porque o seu pai teve um olhar de nos socorrer naquele momento. Muitas histórias, mas principalmente nesse sentido de falta no amparo social mesmo, sabe? Então, mas muitas mesmo, eu não consigo nem... minha mãe doente, seu pai sempre deu um jeito, às vezes até o carro dele ele mandava para ajudar, para transportar. Então, assim, muita história, às vezes, assim... eu falo, não é só esse assistencialismo, sabe? Que é uma coisa que eu penso que a gente tem que criar na cabeça das pessoas e não ficar pendurada no assistencialismo. Mas é na questão de olhar para a necessidade do próximo naquele momento. Naquele momento, era aquilo que ela precisava, né? Era simplesmente comer. Né? Era simplesmente um transporte para levar o filho no médico, e que muitas vezes pela burocracia que eu entendo que tem que ter, mas a gente também tem que pautar numa desburocratização, né? Ainda mais que a gente está numa cidade pequena, né? Embora agora com muitas indústrias vindo, fábricas, mas a gente ainda tem a maioria da população é muito simples, então assim, às vezes eles não sabem nem o caminho tomar, né, para melhorar aquela situação deles. Então, mas assim, foi aí que eu falei, meu Deus, nossa, se eu conseguir também fazer um pouquinho do que ele fez, sabe? E ontem mesmo chegou uma mensagem no meu celular de uma mãe
na situação de aguardando vaga para psicólogo e tal, que é uma dor que eu já partilhei com vocês, e ela me agradecendo que a gente conseguiu, né, levar o filho dela para começar o tratamento. E você vê a gratidão daquela mãe, transformou a vida, não é do filho, né, como a gente já falou, é a vida da família, né, e se eu conseguir fazer um pouquinho por cada pessoa, deixar essa marquinha, e não é por mim, é por transformar realmente a vida da pessoa. Você teve apoio das mulheres aqui da cidade durante seu projeto na política? Então, eu tive de muitas mulheres, embora algumas também têm esse olhar masculino, machista, sabe? Esse olhar de, nossa, uma mulher, sim. E aí teve uma senhora que eu fui pedir voto para ela me ignorou total. Eu falei com ela, ela nem olhou para mim. Falei, então tá. Daí eu saí depois, num comício à noite, meu pai falou, eu vou pedir voto para minha filha, falou para ela. Mas o meu pai é homem, né? Você é uma menininha. Vou pedir. Pois é. O meu pai é homem. Eu vou pedir voto para minha filha. Ele me chamou. Quando eu fui, era essa mesma mulher que tinha me ignorado durante a tarde. Ela falou assim, meu Deus, você é filha dele. Eu achei você maior metida. Ai, gente, eu fui super fofinha com ela. Daí ela falou, não. E daí, a partir daí, ela passou a me olhar de outra forma, tanto me olhar de outra forma que ela começou a trabalhar para mim. E distribuía meu santinho, e me mandava mensagem, olha, eu fui no tal bairro, já pedi voto para você. Então, por que precisou de uma intervenção masculina? Que tudo bem que é meu pai, que tem uma posição política, né, que ela já foi eleitora do meu pai, mas por que precisou dessa intervenção para ela passar a me olhar? Com aqueles olhos que ela passou a me olhar, que ela percebeu, né? E voltou, e depois da eleição eu fui na casa dela, e entrei lá, e abracei a mãe dela, e daí você viu que ela... Mas foi esse primeiro olhar. E tem muito, né, das mulheres, de olhar para outra mulher, às vezes numa competitividade, o que só dificulta o nosso crescimento. Exatamente. Né? E a gente tem só que se unir, como a gente está fazendo aqui, um papo de mulheres, né? Partilhar experiências e enxergar uma na outra, que a gente pode se unir e se ajudar. Como eu falei, mulheres, a gente consegue olhar para esse lado das mulheres. E a partir do momento que a gente está com dificuldade de ocupar posições femininas, as mulheres têm essa capacidade maior de proporcionar momentos, proporcionar oportunidades de abrir as portas para as mulheres, coisa que muitas vezes o homem não tem esse olhar, não sabe. Um outro olhar, né, que também Sim. é necessário. Ele tem um olhar estratégico, Sim. um olhar bem a longo prazo, Sim. mas dar essa estrutura, né, que seria o assistencial, ir Sim. lá perceber as nuances. Se unirmos, foi o que a gente já conversou, né, antes, se for unido todas as competências e as capacidades, só tende a aumentar, só tende a crescer e ver, não é, esse é o meu lado e aquele é teu lado. Sim. Não, para com isso. Isso vai acontecer na época da eleição, né? Mas na hora do trabalho em si, é se unir para melhorar o ambiente daquele ser humano Sim. que é necessário. Sim. Esse mês com o empoderamento... O mês do empoderamento feminino, né? Nosso podcast está voltado para esse assunto. As mulheres da história, como a Rainha Elizabeth, a Margaret Thatcher, Eva Peron, Cleópatra, elas são inspirações para você? Sim, claro. A Rainha Elizabeth, a gente tem aí... Quem não olha para ela e fica, né? Meu Deus, que mulher fantástica, né? Que história. Então... Mas assim, a gente também não pode olhar assim como, ai meu Deus, que distante, que distante disso. Mas não, alguma coisa a gente tem que pegar daquela personalidade e falar, olha isso que fantástico. E por que eu não posso, né? De repente, utilizar desse meio disso que ela fez para avançar na minha vida, né? Não digo nem assim de crescimento, de visual, de ficar famosa, né? Não, é para si mesmo, de ambição, de melhora, né?
São as articulações, né? Eu vi na série dela, né, no The Crown, justamente o início dela, o receio, o medo, como que ela ia enfrentar, né? Então eu gostei bastante deles demonstrarem também aquela mulher, mãe, casada, e como que ela ia administrar tudo aquilo, passar por cima de algumas decisões familiares, né? Sim. Porque ela tinha que olhar para o Estado. Então, ali mostrou a mulher, né? Além dessa figura, né, que ela teve que transparecer, que mostrar para a sociedade, mas quem é aquela mulher? Sim. Cuidando dos filhos tudo correndo em volta. Então, eu achei muito bacana. As outras que nós falamos, como a Merkel, né, não sabemos da história, mas todas nós temos esse passado, né, somos feitas disso, né? Quem somos? Como nos construímos? Né? Quem foi nos dando esse contorno da nossa personalidade? Por isso que eu perguntei, e o pai ajudou? Ajuda muito, porque ele já passou por aí. Sim, né? Já sabe o caminhozinho, né? Que a gente precisa sair do puxar de cabelos dos homens das cavernas e ficar de pé e mostrar que a gente também pode. Mas olha só, você falou assim, o pai ajudou muito, mas quando eu falo que a minha decisão foi quando minha mãe falou, né? Então você vê o poder da mulher, né? Sim, poder da mulher de realmente de encorajar outra mulher também, né? É isso. Então, qual o teu conselho para as mulheres que desejam entrar para a política? É exatamente como eu falei, olhar para si, enxergar a sua capacidade, buscar esse aperfeiçoamento, entender que não tem diferença. Nós não temos diferença dos homens. Não, hoje, inclusive hoje tem essa cota de gênero para os partidos, para saírem os candidatos, porque tem que ter obrigatoriamente um número de mulheres para o número de homens no partido, salvo engano são 30%. Por que tem essa obrigatoriedade de obrigar a mulher a ter que estar, né, candidata? Por que tem que obrigar a mulher? E por que a mulher tem que ser pelo menos 30%? Ou seja, já é menor esse número? É discriminatório. Já é, então a mulher tem que se enxergar como a gente, como eu falei, a gente é muitas vezes fisicamente mais delicada, mas no nosso interior, na maioria das vezes, a gente é a mais forte. Porque dentro de casa, a gente, na maioria das vezes, é o esteio, é a base, né? É o que organiza. E imagine isso nos outros lugares, né? Então, a mulher, para as mulheres, né? Olhar para si, entender a sua capacidade, ter essa coragem, né? Que eu falo que muitas vezes eu não entendo se é coragem, mas é essa vontade de estar, né, no meio da política, entendendo que a política hoje é uma das formas, ou talvez a maior forma de transformar uma sociedade, né? Transformar a vida das pessoas. Para finalizar nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que não enxergam o empoderamento feminino. O que você pode dizer para elas? Como a Marina falou, cuidar de si, né? Esse poder da mulher de cuidar do próximo, que ela possa entender que isso nada mais é do que realmente poder, porque se a mulher tem poder de cuidar do próximo, do seu filho, muitas vezes do seu pai, da sua casa, né? Ela realmente tem esse poder e transformar isso de uma forma que possa abranger outros lugares e que satisfaça ela, né? Porque muitas vezes a mulher fica ali, eu tô cuidando de todos dentro da minha casa, mas eu não tô feliz. E se tá feliz também, né, Marina, como você falou, tá tudo certo, né? Então esse empoderamento feminino, ela tem que entender que cuidar dela para cuidar do próximo, e aí sim enxergar essa capacidade dela dentro do ambiente dela e melhorar para os outros. Muito bom, muito bom. Doutora Aline, nós agradecemos a sua visita, a sua colaboração com o nosso podcast.
E esperamos que esse número na política aumente gradativamente, mas precisa aumentar. Para reverberar, né? O auxílio e melhorar cada vez mais as casas, os corações que estão em cada casa, né? Porque quando a pessoa fica tranquila, fica bem, ela vê os filhos prosperando ou ela prosperando, vai dando um aquietamento, né, no ser humano que ela é. Mas muito obrigada, eu quero ver você voando, né? Já te falei, quero ver você voando, auxiliando cada vez mais as mulheres ao nosso entorno. Eu agradeço essa oportunidade, essa troca é muito importante, né? Para as mulheres, para nós mulheres. Se esse nosso bate-papo conseguir também atingir o coração de uma mulher, a gente já tá fazendo uma grande diferença. Que as mulheres possam enxergar essa capacidade que elas têm de transformar dentro da sua casa, de transformar e de, com isso, expandir essa transformação. Transformando dentro da sua casa, transforma seu filho, transforma fora, né? Que ela possa enxergar essa capacidade e nunca confundir, né? Essa aparência física mais sensível com fraqueza. Exato. Nunca. Muito bom. Obrigada.